Bom dia, nono ano. E aí? Tiveram um bom fim de semana? Bom, o meu foi muito bom, graças a Deus. Esperamos aí ter uma semana bem produtiva, uma semana tranquila, sem problemas, se Deus quiser, com saúde, todos se protegendo para a gente esperar aí essa vacina e vamos continuar nessa luta. Tá bom? Que Deus nos abençoe para mais essa semana. Hoje nós vamos ver novos espaços, os espaços teatrais, tá? Então hoje a gente vai ter um conteúdo. Depois desse conteúdo, de vocês assistirem ao vídeo e lerem o conteúdo, vocês podem já ler enquanto a tia Elaine vai explicando para vocês, porque eu vou ler aqui com vocês e vou explicar. Vocês vão ter uma atividade bem simples, valendo um pontinho, tá bom? Então vamos fazer, todos fazerem, porque já vale ponto para P1, tá bom? Então vamos lá. O espaço teatral. Eu tô aqui com o meu livro, tá, gente? Por isso que eu tô lendo aqui, tô olhando aqui pro lado, tá? Porque eu tô com o meu livro aqui na mão. Desde os tempos mais antigos, os espetáculos teatrais são realizados em espaços construídos especialmente para eles. Na Grécia Antiga, por exemplo, o espaço teatral era uma área ampla onde se apresentavam espetáculos que envolviam teatro, dança e música. As apresentações eram acompanhadas por um grande número de pessoas. Então o teatro, gente, ele vem de muito tempo, desde antes de Cristo, lá do tempo da Grécia Antiga. O teatro epidauro. Os espaços teatrais dos gregos antigos eram construídos na encosta de colinas e apresentavam um formato semicircular, ou como conhecemos no teatro, a semi-arena. Veja a seguir, aqui a gente tem uma foto, ó. Dá para vocês verem. Essa foto tá lá no conteúdo de vocês, de como é essa semi-arena, esse semicírculo. Viram? Quem já foi na faculdade da UERJ, o teatro lá de baixo tem um palco, é nesse formato. É um semicírculo, que é um teatro semi-arena, tá? Não é um teatro de arena. O teatro de arena, ele é todo circular, ele é todo fechado. A semi-arena, a gente já vê pelo nome, é metade, né? É um semicírculo. O teatro de Epidauro acomoda cerca de 12 mil pessoas em 55 fileiras de assentos esculpidos em pedra, que são dispostas em degraus. Na antiguidade, 21 fileiras eram destinadas aos cidadãos e 34 aos sacerdotes e governantes. Vamos lá, orquestra. A arena circular no centro da construção é chamada orquestra. Era nesse espaço que os coros ficavam e as danças eram apresentadas. O piso desta área era de terra batida ou revestido de pedra. Vale lembrar que na Grécia Antiga os espetáculos teatrais também envolviam dança e música. Local da encenação. Nos espaços teatrais da Grécia Antiga, as encenações ocorriam no proscênio, espaço elevado localizado atrás da orquestra. Nesse local, os atores podiam ser vistos e ouvidos por todos os espectadores. Uma coisa que é bem importante que a gente vai ver a seguir é a acústica deste lugar. Esses lugares não eram feitos assim à toa. É porque tinha uma acústica que mesmo naquele tempo que não tinha microfone, não tinha alto-falante, nada disso, todos conseguiam escutar. Atrás do proscênio ficava a esquene, onde os atores trocavam de roupa. Era como se fosse o camarim deles. Acústica. Embora o teatro de Epidauro não seja coberto, a propagação do som no local é muito boa. Por essa razão que sua acústica é perfeita. O modelo de construção do teatro torna possível ouvir perfeitamente os sons, mesmo estando em uma fileira na arquibancada mais no fundo. As máscaras também tinham um papel fundamental na acústica dos espetáculos gregos, uma vez que amplificavam e direcionavam o som da voz dos atores. Então vocês veem que na antiguidade
tudo tinha um motivo. Então, como o local era disposto, como o local era feito, beneficiava a acústica. As máscaras que os atores usavam nas encenações também direcionavam o som da voz para que essa acústica fosse melhor. Então, para ver, né, como o ser humano é tão inteligente, desde os tempos mais remotos, mais antigos, antes de Cristo, sem tecnologia, sem alto-falante, e a gente já vê como eles usavam a inteligência para poder executarem as coisas que eram necessárias, como, nesse caso, as encenações de teatro, música e dança. A gente vê mesmo, né, quem conhece aí um pouco da história de Jesus, ele sempre falava em montanhas, né, em locais abertos, então tudo isso tinha também um porquê, por conta da acústica, para que esse som se propagasse, para que toda a multidão ouvisse. Então, como desde os tempos mais antigos, o ser humano é assim incrível, né? Muito inteligente. Vamos lá, continuando. As praças como palco. Na Idade Média, a Igreja Católica influenciava profundamente o modo de pensar e de agir das pessoas. Então aqui a gente já está na Idade Média, e na Idade Média a gente já viu isso vocês já devem ter visto também história, que a Igreja Católica era grande influenciadora de tudo, o clero. De acordo com as crenças da igreja, atividades como a dança, o teatro e a música, que antes integravam rituais sagrados dos gregos e dos romanos, estavam vinculados ao pecado e muitas vezes eram proibidas nas igrejas e nas cerimônias religiosas. Então aí a gente já passou para outra época, a Igreja Católica já tem poder, já existe a Igreja Católica Romana, e muitas das práticas teatrais e musicais da Grécia e Roma antiga são banidas pela igreja, são proibidas, porque são consideradas pecaminosas. Apesar dessas restrições, o teatro não deixou de existir. Os espetáculos ganharam as praças públicas, instalando tablados em torno dos quais se reunia a plateia. Então tá aí os artistas, como sempre, se reinventando quando são proibidos, quando são censurados. Os artistas sempre se reinventam para que o show, porque como diz por aí, né, o show não pode parar. Com o tempo, a Igreja Católica passou a utilizar o teatro para difundir os valores cristãos. Assim surgiram, por exemplo, os autos teatrais, as peças que a gente já viu aí em outra época, que são os autos, né? Tipo o Auto da Compadecida, que é o mais conhecido pela gente aqui do Brasil, virou até filme, né? Eu amo esse filme, eu acho muito, muito bom. Quem não viu, assista, que é muito legal. O Auto da Compadecida com Selton Mello. E a Débora Falabella. Para difundir os valores cristãos. Assim surgiram, por exemplo, os autos teatrais, peças que traziam a representação de episódios da Bíblia e da vida dos santos. Os autos eram encenados como em uma procissão. E eram criadas plataformas que funcionavam como estações, pelas quais o público passava para acompanhar a história. Ainda assim, fosse na rua ou na praça, as apresentações teatrais contavam com espaços específicos para apresentação, que funcionavam como uma espécie de palco. O palco italiano. Aí a gente já vai para outra época. Durante o Renascimento, foi instituída a ideia de um edifício teatral propriamente dito. Então, eles fizeram já um edifício mesmo, aí já começou a sofisticação do teatro. Esse edifício acabou se tornando uma das principais convenções teatrais, o palco italiano. Esse modelo de espaço teatral se caracteriza pela disposição frontal de palco e plateia, que forma uma caixa cênica, que delimita uma espécie de quarta parede imaginária. Durante alguns espetáculos, os atores eram instruídos a não romper jamais a barreira que os separava do público, evitando sistematicamente olhar diretamente para a plateia. Fazendo isso, os atores agem como se a plateia não estivesse presente. Essa forma de interpretar influencia até hoje, inclusive a produção de filmes e telenovelas.
É muito raro ver em filmes de ficção atores se dirigindo diretamente ao ponto de vista da câmera, que é uma herança da quarta parede teatral. O palco italiano é ainda o mais adotado no teatro ocidental e possivelmente o primeiro que vem à nossa cabeça quando pensamos em espaço teatral. Então a gente vê aqui, ó, dá para vocês verem, que é bem moderno, que é realmente como a gente vê os teatros hoje em dia, né? Quem já foi ao teatro sabe que é bem dessa forma, então ele até hoje influencia o teatro ocidental. Na atualidade, os grupos de teatro contemporâneo têm buscado estabelecer novas relações com o espaço, construindo possibilidades que vão além das convenções do palco italiano. Esses grupos rompem, por exemplo, com a disposição frontal tradicional e promovem a aproximação entre atores e público. Esta é a proposta, por exemplo, do teatro de vertigem que a gente viu na aula passada, né? Eles usam espaços públicos para montar as suas peças, para encenar as suas peças, eles têm interação com o público. Então foi essa é a proposta não convencional e que é muito atual. Hoje em dia o nosso teatro contemporâneo a gente tem bastante desse teatro como teatro de vertigem, que rompe com o tradicional, que tem essa interação com o público, que é encenado nas ruas. Espaços não convencionais. Bom, a gente já viu lá que é sobre o teatro de vertigem. Vamos lá. Aqui a gente vai ver a cidade como palco. Eu não vou ler tudo aqui, gente, porque fala do teatro de vertigem, fala de um outro teatro que também trabalha como teatro de vertigem. Então eu não vou ler para não ficar mais extenso. Vocês terminem de ler o programa, tá? Fala exatamente disso, que usam as ruas para fazem essa interação com o público, e o trabalho que vocês vão fazer agora e que vale nota, vai valer uma notinha já para P1, é exatamente sobre isso, sobre esse teatro não convencional, tipo o teatro lá que a gente viu, o teatro de vertigem, que é feito pelas ruas, tá? Ó as dicas aí, ó, feito nas ruas, tem interação com o público, tá bom? Então vocês vão responder. Vocês vão ver 2 imagens e vão responder a 3 perguntinhas, tá? Letra A, B e C. Molinho, tá ok? Bem fácil para ganhar um pontinho aí para P1. Beijo, até daqui a pouco.